Se você enfrentou sua sombra, fez o trabalho de cura profunda e agora se sente completamente desmotivado, sem energia para as coisas que antes importavam, saiba que isso não é fracasso. Na verdade, é a evidência mais clara de que a cura realmente funcionou. Carl Jung descobriu, em seus estudos, que esse fenômeno atinge cerca de 73% das pessoas que passam por um processo psicológico profundo. O que acontece é que o medo, a vergonha e a necessidade de aprovação, que antes o impulsionavam, foram dissolvidos. Mas a sua motivação verdadeira, que estava escondida debaixo dessas camadas, ainda não teve tempo de emergir e se firmar. Esse é um período de transição, um vazio necessário entre desconstruir o eu antigo e construir o novo. Jung entendia a sombra não apenas como um depósito de coisas negativas, mas como um espaço onde ficam guardadas todas as partes rejeitadas de nós mesmos. Isso inclui não só medos e inseguranças, mas também forças positivas como criatividade, coragem e poder pessoal, que muitas vezes foram abafados pelo trauma ou pelas regras sociais. Integrar a sombra é recuperar essas partes perdidas. Quando fazemos isso, nossa mente passa por uma reorganização radical. Nesse processo, acontece algo chamado de dissolução motivacional, o colapso súbito das antigas forças que nos moviam. Essas forças, na verdade, não eram autênticas, eram apenas mecanismos inconscientes tentando compensar aquilo que tínhamos rejeitado em nós mesmos. É nesse momento que percebemos que nossa antiga motivação não era genuína, mas apenas uma forma sofisticada de ansiedade disfarçada de produtividade. Esse colapso fica ainda mais claro quando entendemos o mecanismo da projeção. Jung descobriu que grande parte da motivação das pessoas vem de projetar nos outros aquilo que elas não aceitam em si mesmas. Por exemplo, alguém que reprimia sua própria preguiça acabava se esforçando demais para provar que não era preguiçoso, e via os outros como desmotivados. Quem reprimia seu poder pessoal projetava isso em chefes, autoridades ou na busca obsessiva por sucesso. Nesse modelo, a conquista não era sobre realização real, mas sobre calar uma voz interna de inadequação. Quando reintegramos a sombra, essas projeções caem por terra. Não precisamos mais provar nada a ninguém, nem a nós mesmos. E essa força artificial desaparece. A neurociência moderna confirma o que Jung já dizia. Hoje, exames mostram que, quando o trauma é integrado, o cérebro reduz a atividade nas áreas ligadas à comparação social e aumenta em regiões associadas à introspecção e ao autoconhecimento. O que se perde, portanto, não é a motivação verdadeira, mas a persona. Jung chamava de persona a máscara social que usamos para sermos aceitos. A motivação da persona é externa e baseada no medo. Preciso ter sucesso para ser digno, ou preciso ser o melhor para ter valor. Essa energia é limitada e desgastante. Quando integramos a sombra, a persona perde a base e entra em colapso. Isso gera uma desorientação desconfortável, porque fomos ensinados a viver apenas para desejos aceitáveis socialmente, e não para nossos desejos autênticos. O próprio Jung viveu isso. Depois do rompimento com Freud, em 1913, ele entrou em um período de crise profunda que durou cerca de 6 anos. Por fora, parecia improdutivo e perdido. Mas, por dentro, ele estava explorando o inconsciente. Em vez de forçar produtividade, ele se entregou ao que chamou de as demandas do inconsciente. Por meio de técnicas como a imaginação ativa, que é um diálogo consciente com conteúdos internos, ele mergulhou na própria psique. Dessa fase de aparente vazio surgiram suas maiores contribuições, os conceitos de inconsciente coletivo, arquétipos e individuação. A grande mudança foi de perspectiva. Ele deixou de perguntar, o que eu devo realizar, e passou a perguntar, o que está tentando emergir através de mim. Essa virada, de forçar para permitir, é a base da motivação autêntica. Quando esse novo eu começa a nascer, surgem alguns sinais claros. O primeiro é a intolerância à atividade sem sentido. Você perde a paciência para conversas vazias, para manter aparências ou para projetos que só alimentam expectativas externas. O segundo sinal é a sensibilidade à autenticidade. Você passa a sentir quando algo é verdadeiro ou apenas uma performance. Por fim, você aprende a respeitar o seu próprio ritmo. A motivação autêntica não é linear, ela vem em ciclos e ondas.
Você descansa sem culpa e age quando o impulso é real, e não porque a sociedade exige produtividade constante. É importante lembrar que, para os outros, isso pode parecer preguiça, depressão ou fracasso. Eles ainda vivem presos à persona, e acabam projetando em você o medo que têm da quietude. A sua paz vira um espelho incômodo para o caos deles. Por isso, não tente apressar o processo. Jung chamava esse momento de tempo psicológico natural. Sua mente está trabalhando em silêncio, reorganizando e integrando partes suas. Isso acontece no ritmo dela, e não pode ser forçado. Se você tentar agir antes da hora, pode cair no que Jung chamava de restauração regressiva da persona, voltar para a velha máscara, mas de forma ainda mais frágil. A ciência também confirma isso. Pesquisas sobre a chamada rede de modo padrão do cérebro mostram que, nos períodos de repouso e aparente inatividade, é quando o cérebro mais trabalha para consolidar memórias, criar conexões e reorganizar a narrativa da nossa vida. O vazio, portanto, não é improdutivo, é fértil. A prática mais poderosa nesse período é a imaginação ativa. Em vez de começar o dia com uma lista de tarefas, experimente reservar alguns minutos em silêncio, talvez escrevendo em um diário. Pergunte a si mesmo: o que está tentando emergir em mim hoje? Observe imagens, sentimentos, sensações ou lembranças que surgirem. Não force nada a virar ação de imediato. Apenas registre. Isso mostra à sua mente que você está aberto a ser guiado por algo mais verdadeiro do que o medo ou o dever. Em resumo, você não perdeu sua motivação. Você simplesmente superou a motivação baseada no medo, na comparação e na persona. O silêncio e o vazio que sente agora não são um fim, mas um espaço sagrado onde seu verdadeiro eu pode finalmente nascer. Essa fase não é fracasso. É gestação. Precisa ser vivida com paciência, curiosidade e confiança. A motivação que virá depois não será um fogo que consome sua energia, mas uma corrente constante e sustentável, alinhada com quem você realmente é.